irmãos professores e professoras. Alguém já ouviu falar de um homem chamado Kimball? Alguém já ouviu falar de um homem chamado Kimball? Quem nunca ouviu falar de um homem chamado Kimball, levante a mão, só para ter certeza. Levante a mão se você nunca ouviu falar desse nome. Eu acho que a maioria nunca ouviu falar de Kimball. Quem foi Kimball? Kimball é o nome de um professor que evangelizou um vendedor de calçados que se converteu a Cristo, chamado Dwight Moody. Alguém já ouviu falar de Moody? Muitas pessoas já ouviram falar de Moody. Moody tornou-se um evangelista, ganhou quase 1 milhão de almas. Ele exerceu grande influência na vida de um jovem pregador chamado Frederick Meyer. Meyer começou a pregar nas faculdades por causa disso. E durante as suas pregações se converteu um homem chamado J. Wilbur Chapman. Chapman passou a trabalhar com a Associação Cristã de Moços e organizou a ida de um ex-jogador de beisebol chamado Billy Sunday a Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para realizar um reavivamento espiritual. Vai vendo a história. Um grupo de líderes comunitários de uma igreja de Charlotte ficaram entusiasmados com as pregações e convidaram Mordecai Ham para pregar na cidade. Durante essa campanha, um jovem chamado Billy Graham entregou a sua vida a Jesus Cristo. Alguém já ouviu falar de Billy Graham nesse lugar? Aí eu te pergunto, será que o Kimball tinha ideia que a evangelização dele ia converter o pastor Billy Graham, a maior autoridade da Bíblia viva nessa terra hoje? Você pode ser essa pessoa. Evangelizar, pode ser que você nunca ocupe um lugar na história, que nunca lembrem do seu nome, mas através de você, o Billy Graham pode se converter nessa geração. Através de você, alguém que Deus vai usar para preparar a volta de Jesus nas igrejas pode ser alcançado através da igreja da Pontezinha aqui, através da igreja de toda essa região, através dos pastores que estão presentes aqui nesse lugar. Guardar a doutrina não é esconder em 4 paredes, mas anunciá-la de casa em casa, até os confins da terra. Nós temos problemas, queridos, preste bem atenção, estou terminando o sermão, porque nós focamos demais para dentro e esquecemos para fora. Nós temos que tentar manter os que estão, com certeza. Nós temos que manter a igreja unida, sim, pastor. Nós temos que cuidar dos ministérios e projetos, eu creio. Mas isso não pode impedir cada igreja desse presbitério de pregar o Evangelho e de fazer novos discípulos para o reino de Deus e para a igreja presbiteriana independente do Brasil. Nós precisamos praticar Mateus 28:19, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Se eu pudesse dar uma dica a você, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Tome a decisão de levar uma pessoa para Jesus até o final do ano na sua igreja. Tome uma decisão de reavaliar o ministério de vocês, as prioridades das igrejas, no que vocês estão gastando recursos, o tempo de vocês, a agenda de vocês, e que vocês foquem na salvação de vidas, irmãos. Queridos e queridas, eu concluo a minha mensagem dizendo, após falar esses 3 tópicos tão importantes, a marca de uma igreja que cresce é guardar a doutrina. E guardar a doutrina é se alimentar da palavra, é viver a palavra e é pregar a palavra de Deus para as pessoas. Concluindo meu sermão, pode colocar a conclusão desse tema. Se nos alimentarmos, vivermos e pregarmos a palavra, nossa igreja crescerá e será multiplicadora nessa nação. Estaremos colaborando no avanço do reino de Deus e no crescimento de nossa denominação. Quantos querem que a IPI do Brasil cresça? Diga amém. Amém. Então vocês precisam viver essa mensagem de hoje na sua vida. Ainda mais nós de Brasília e região, que vivemos em um lugar tão povoado e tão carente do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e ajude a sermos como a igreja de Atos 2:42 e Atos 5:14, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Jesus abençoe. Receba essa palavra e que Jesus fortaleça o presbitério, fortaleça os pastores, presbíteros, pastoras,
presbíteras, diáconos e diaconisas. Abaixe a sua cabeça, eu gostaria de fazer uma oração por vocês, encerrando esse momento. Eu vou pedir ao moço do teclado que esteja aqui, nesse instante. Deus está aqui nesse lugar. Quem crê na presença do Senhor, diga amém. Eu quero fazer um desafio para o presbitério. Está na hora desse presbitério crescer, queridos. Está na hora de alguma coisa de Deus acontecer nas nossas vidas. Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Escutem isso, pastores e pastoras, presbíteros e presbíteras, conselhos aqui presentes. Ah, pastor, mas a minha igreja o senhor não sabe. Ah, pastor, o senhor não sabe do meu pastor. O senhor não sabe. Tem umas famílias na minha igreja que só Jesus. Irmão, irmã, a igreja é do Senhor. Não há problema que Jesus não possa mudar. Se nós vivermos essa palavra de hoje, as nossas igrejas vão ser renovadas pelo Senhor. Está faltando leitura da palavra nas casas. Talvez você está aqui hoje nessa noite e você não pega numa Bíblia há meses. Você só lembra da Bíblia no culto. Você não tem prazer na mensagem que os pastores pregam. E não é porque é pastor A, B, C ou D. O problema é você. Nessa noite, eu quero convidar você a olhar para o seu coração. No que nós não estamos vivendo a palavra. Porque pelo que eu entendi de Jesus, Ele não é aquele cara paz e amor que o pessoal diz por aí. Jesus foi o cara que disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranque ele fora. É melhor você perder o seu olho do que ir inteiro para o fogo do inferno. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos me dirão: em teu nome, Senhor, expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso. E Jesus disse certa vez: eu vou dizer a essas pessoas: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai. Querido, foi Jesus que falou isso. Se ele fosse pastor de uma IPI, já tinha sido demitido faz tempo. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Eu não quero que a palavra de Deus esteja apenas no brasão da igreja. Eu quero que ela esteja no seu coração, meu irmão. No seu coração, meu irmão. Talvez você vai ter que consertar o seu casamento. Talvez você vai ter que consertar a sua vida ministerial. Talvez você vai ter que rever a sua vida profissional. Nós temos que viver a palavra do Senhor. Quem crê, diga amém. Nessa noite você precisa tomar a decisão de falar de Jesus. Como não falar de Jesus? Como não falar desse doce nome? Como não falar dessa pessoa tão maravilhosa? Por que você nunca levou alguém para a igreja? Por que nenhuma pessoa foi influenciada por você até hoje? Ah, pastor, eu só tenho a quarta série. Ah, pastor, são os pastores que têm que fazer isso. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Eu sou tímida. Mas eu quero dizer a você que o chamado de pregar o Evangelho é a todo aquele que confessa o nome de Jesus. Se você entendeu a minha palavra nessa noite, se você foi tocado pela mensagem de hoje, se você entendeu que você pode ser um Kimball da vida, se você entendeu que alguma coisa precisa mudar dentro de você hoje, da sua igreja, do seu ministério, eu quero orar com você. Se você quer assumir uma nova postura diante da palavra de Deus, se você quer que a sua igreja cresça, seja você pastor, presbítero, diácono, membro, adulto, criança, jovem, idoso, homem, mulher, rico, pobre, novo, antigo na igreja, se você entendeu a palavra de hoje, se você quer isso para a IPI do Brasil e para a sua vida, fique em pé no seu lugar que eu vou orar por você em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Não converse, feche os seus olhos. Aleluia, em nome de Jesus. Senhor, eu também estou de pé, porque eu quero cada dia mais isso para a minha vida, Senhor. Eu quero primeiramente pedir perdão em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados como igreja, amém, amados? Tem misericórdia das nossas igrejas locais. Tem misericórdia de nossos pastores, das pastoras, dos presbíteros, presbíteras. Tem misericórdia de cada crente da IPI do Brasil, não apenas aqui, mas em qualquer lugar, Senhor. Porque muitas vezes nós guardamos o hino perdão real, nós guardamos as datas, o calendário litúrgico, mas muitas vezes esquecemos de guardar a palavra de Deus. Toca no coração deste irmão, dessa irmã que ficou em pé. Que haja uma mudança verdadeira nas nossas vidas, papai. Que haja um avivamento nesse lugar em nome de Jesus. Que haja, Senhor, uma avidez pela palavra. Que haja desejo de ler a Escritura, de estudar a palavra, de viver a palavra. Que haja uma transformação espiritual em nós. Senhor, visita cada igreja do DF em nome de Jesus. Seja nos mais longínquos rincões, seja aqui. Eu não sei quantas igrejas são jurisdicionadas a esse presbitério. Eu não sei o nome de todos os ministros. Mas eu quero pedir ao Senhor, faz uma obra no presbitério do Distrito Federal, Senhor. Ajuda esse presbitério, as igrejas. Toca nas igrejas que estão passando por dificuldades. Fortalece os pastores cansados. Renova o ministério desse irmão, dessa irmã. Traga paixão, alegria no coração. Faz o teu povo entender que a tua palavra é o segredo do crescimento. Falar da palavra, viver a palavra, pregar a palavra, se alimentar dela, memorizar, estudar, ler. Ah, Deus, obrigado pelos 112 anos dessa igreja.